A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui estamos mais uma vez de pé pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Vamos que vamos já, amados irmãos, ouvir. Vamos primeiramente agradecer ao nosso Deus porque acordemos vivos. Banhar o nosso dia, os nossos negócios, o nosso trabalho, o nosso lar, tudo nas mãos do nosso Deus. Para que nesse dia tudo nos saia bem, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu elevo a Ti em oração, Pai, mais uma vez, Senhor, neste dia. Dou graças a Ti, meu Deus, porque mais um dia o Senhor permitiu eu acordar, Senhor. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, pela maravilha do ar que respiro, Senhor. Assim, meu Deus, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, minha família. E em nome de Jesus Cristo também, Senhor, eu apresento ao Senhor a cada ouvinte deste canal de oração, a cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem que vai ouvir esta oração, Pai, que vai ouvir a palavra do Senhor. Eu lhe peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite de um por um, meu Pai. Que o Senhor venha transformar as vidas, Senhor, que o Senhor venha colocar paz neste dia, alegria. E que em nome de Jesus Cristo tudo na nossa vida hoje saia bem. E que todo o mal que havia planejado mal contra as nossas vidas caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Mais uma vez eu peço ao Senhor Jesus Cristo que o nosso dia seja um dia de muitas vitórias para a honra e a glória do nosso Deus. Assim, amados irmãos, eu peço também mais uma vez a vocês aqui que ouvem a palavra do Senhor através desse canal, que vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam neste canal, amados. Se inscrevam para que este canal cresça em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quanto mais inscrito tem, quanto mais pessoas compartilham o conteúdo aqui postado, mais além o YouTube leva, né? Mais para longe o YouTube envia, né? Então é necessário, amados irmãos, que vocês se inscrevam neste canal. Estejam sempre a compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo com mais de uma, duas pessoas, amados. E assim nós juntos vamos evangelizar e juntos vamos ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amados irmãos, a palavra que o Senhor Deus trouxe em meu coração para que hoje nós meditarmos nela, ela fica no livro de Mateus, capítulo 23, no versículo 23. Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Vamos ler já para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimam a hortelã, o endro, o cominho e desprezai as mais importantes da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, hoje o Senhor Jesus está falando conosco a respeito da fidelidade para com Deus. O Senhor Jesus, na época que ele passou aqui, ele viveu aqui nessa terra, ele evangelizava, ele pregava esta palavra. A mesma palavra que nós pregamos hoje é a mesma palavra que Jesus Cristo pregava, anunciava, né? E o Senhor Jesus Cristo pregava e ensinava aos fariseus, amados. Porque haviam fariseus na época e ainda hoje existe, amados, fariseus. Pessoas assim que fazem pela metade as coisas, se achando que estão certos 100% e julgando outras pessoas, né? Existia lá no passado, o tempo que Jesus aqui pregava a palavra do Senhor, e ainda existe, né? Aqueles que fazem pela metade, se achando que estão mais certo que todos os outros, né? Mas então, por que nós devemos ir por dentro da palavra de Deus? Porque a verdade está aqui, amados. Não tem por que uma pessoa viver uma vida errada, acreditando em outras pessoas, acreditando em outros dizeres, se a verdade está na Bíblia. Se nós lermos e pedirmos a interpretação, o entendimento do Espírito Santo, nós vamos entender e Deus falará conosco e nos ensinará. O Senhor Jesus ensinava aos fariseus, né?
O Senhor Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimam da hortelã, da hortaliça, do cominho, dão os 10% de tudo ao Senhor, mas não seguem todas as outras leis que Deus deixou. Então, esta palavra que Jesus ensinava aos fariseus, lá nesta época que Jesus aqui ministrava a palavra do Senhor, hoje esta mesma palavra o Senhor Jesus Cristo está me usando para falar comigo e com vocês. Porque volto a dizer aqui, amados irmãos, há pessoas que ela aprendeu de uma forma errada a servir a Deus. Então, ela acha que está certo, ela aprendeu daquela forma. E é necessário, muitas das vezes, a gente explicar e bem explicado, porque há pessoas que ela entende rápido e há pessoas que têm certa dificuldade de entender e compreender as coisas, né? E as coisas de Deus, amados, nós devemos fazer 100% certo, não pela metade. Porque, amados, aí é que entra aquela. Há pessoas que dizimam 20, 30, 40 anos e diz, mas e por que as promessas que Deus tem na Bíblia para os dizimistas na minha vida nunca se cumpriu? Se Deus promete que quem é fiel nos dízimos vai, né, ter bonança na sua vida, Ele abre as janelas do céu e derrama as bênçãos sem medida. E outros, e por que eu oferto na casa do Senhor e eu nunca sou abençoado? Porque, amados, tem que saber a forma, o jeito e fazer certo. Primeiro, amados, o dízimo é desde o início da Bíblia que Deus criou o céu e a terra, Ele já deixou decretado o dízimo para todos. Todos que querem herdar o céu, que querem ser prósperos, devem ser dizimistas. Devem ser ofertante. Por quê, amados? Porque há uma casta de demônios, há uma série, um espírito, que ele somente é repreendido e parado quando nós somos dizimistas e fiel a Deus. Se nós não for dizimista, ou ser dizimista não fiel, ser de qualquer jeito, esse espírito de devorador, de migrador, de destruidor, ele vai agir na nossa vida porque não há oração, não há propósito que repreenda esse espírito. É somente a fidelidade no dízimo. Com a fidelidade no dízimo, nos 10%, na primícia para com Deus, este espírito ele é repreendido pelo poder da minha fidelidade com Deus. Então, amados, por que muitas pessoas não veem o agir de Deus e é dizimista? Porque às vezes você não está fazendo certo. O dízimo, amados, é a primícia, é o primeiro. Vou dizer uma coisa aqui para ser bem curta e bem certa, né? Porque eu aqui estou para fazer a obra de Deus conforme Deus me manda. E o meu desejo é que almas conheçam a Jesus e se rendam a Jesus. O meu objetivo é falar a verdade que vem de Deus. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ver as grandezas de Deus na tua vida? Seja fiel de verdade. Porque, amados, se você pegar o teu salário e você for pagar as dívidas primeiro, vai pagar a loja do calçado, vai pagar o mercado, vai pagar a luz, vai pagar a água. Depois você tira o dízimo. Depois que você pagou tudo, você vai tirar o dízimo. Você pagou todas as contas, sobrou bem certinho o dinheiro do dízimo. Você devolve o dízimo. Mas aí me diga, amados, como que Deus vai multiplicar e abençoar o teu dinheiro? Se não tem mais nada para Ele multiplicar. Se não tem mais nada para Ele abençoar. Só sobrou a parte dele para você entregar para Ele. Ele vai repreender o quê? Ele vai abençoar de que forma? Se o teu salário, você já pagou todas as contas primeiro, você já pingou em todos os cantos, para daí tirar o dízimo, não tem mais o que Ele abençoar. E ainda, não é a primícia. A palavra dízimo quer dizer 10% de tudo o que entra nas tuas mãos. Se você trabalha registrado, você ganha aí o teu salário, digamos aí 1.500, 2.000. Você tem que tirar o dízimo desse, a primícia, antes de pagar a conta, antes de pagar aluguel, antes de ir para o mercado. Primeiro Deus.
os 10% desse salário. Aí você faz uns bicos fora. Você faz hora extras lá, né? Aí dessas horas extras você ganha mais uns 300, uns 400 reais. Você tem que tirar o dízimo dessas horas extras também. Aí agora, no final do ano, você pegou o 13º. Você tem que tirar os 10% desse 13º também. Porque é 10% de tudo o que eu ganho financeiramente, que Deus estipulou que seria dele. Aí, se você vende em casa, suponhamos, roupa, doce, lingerie, crochê. Por exemplo, você vendeu um jogo de tapete por 100 reais. 50 reais foi o fio que você comprou. Então, você vai ter que tirar ali os 50 reais para comprar um novo fio, para fazer um novo tapete, para vender. Então, você divida lá. 50 você sabe o que você pagou no fio. Aí, outros 50 você sabe que é o teu trabalho. Você tem que tirar do teu 50, 10%. Você separa os 50, que é o fio que você terá que comprar novamente, para você fazer novamente. E o teu dinheiro, que é o suor teu que você trabalhou ali, você tem que tirar o dízimo. Se você vende, se você vai na casa de um parente lá e tira 10 reais, você tem que tirar R$1 de Deus. Se você sai na rua e tropeça e acha 50 reais, 5 reais é de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de comprar qualquer coisa. Ah, irmã, mas e daí eu tenho que trocar o cheque ainda? Eu tenho que trocar o dinheiro? Ah, se vira e troca, faz qualquer coisa. Deposita para depois pegar. Mas se você quer ser abençoado, se você quer ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida, você tem que ser fiel como Ele pediu. Não é como eu quero fazer. Se eu quiser, eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas daí eu não posso reclamar que eu não sou abençoada. Se eu quiser, eu pago todas as contas primeiro e tiro depois. Sim. A igreja vai aceitar o dinheiro? Vai. A igreja vai pagar aluguel, vai pagar combustível, vai pagar água, luz? Vai. Mas só que eu não vou ser abençoada. Porque as promessas de Deus só se cumprem na vida daquele que devolve os 10% à primícia e é fiel. A oferta, a mesma coisa, amados. Quanto mais eu oferto na igreja, mais abençoada eu sou. Aí tem pessoas que dizem assim, ó, eu não vou dar a oferta de 50 reais, de 100 reais na igreja, porque Deus abençoou a viúva que deu as moedinhas. As pessoas confundem, amado. Porque Deus abençoou a viúva porque deu a moedinha, não é porque ela deu a moedinha e os outros deram dinheiro grande, não. Abençoou ela porque ela deu tudo que ela tinha. Com amor. Ela desejou no coração, eu só tenho essas moedas mesmo, né? É pouco, mas eu vou dar para Deus. Ela deu tudo que ela tinha e deu de coração, não reclamando. Ela pensou assim, essas moedinhas vai ser útil, né? Vai dar para um profeta comprar um pão? Vai dar para um profeta tomar um copo de café? Ela deu de coração. Por isso que Deus recebeu a oferta dela. E por que Deus não recebeu a oferta dos outros que davam bastante? Porque os outros eram ricos e tinham muito dinheiro. E eles não estavam dando dinheirão, eles estavam dando o que sobrava. Por exemplo, amados, vamos fazer uma comparação aqui. Eu tenho 500 reais na minha carteira sobrando. Mas eu vou na igreja e eu não tenho coragem de dar 50, 200, 100, não tenho coragem. Eu tenho 500 sobrando na minha carteira. E eu pego e dou R$2 na igreja. Acha que eu vou ser abençoado? Acha que Deus vai multiplicar o meu dinheiro? Claro que não, amados. Deus conhece a minha vida, conhece a minha mente, conhece o meu coração, conhece tudo de mim. Deus sabe que eu tenho 500 na carteira. E tá me sobrando. E eu não tenho a coragem de dar mais. Eu dei R$2, o mínimo do mínimo. É por isso, amados, que Deus recebeu a oferta da viúva, pobre, e não a dos ricos. Porque eles tinham muito dinheiro e eles estavam dando o que sobrava, o que não servia para nada. Porém, ela não tinha muito dinheiro. E do tudo que ela tinha, ela deu tudo que ela tinha. É decoração.
Então, amados, não vale a pena nós ir na igreja e dar uma oferta grande só para se mostrar para o pastor. Não vale a pena nós ir na igreja e dar o melhor dízimo só para aparecer para o pastor. Não vale a pena, amados. O pastor não vai te abençoar. O pastor não vai abrir as portas para você. O pastor não vai te curar, não vai prosperar o teu celeiro. Quem vai te prosperar, quem vai abrir as portas, quem vai te dar a cura, quem vai te abençoar é Deus. E é através da oferta e do dízimo, quando você é fiel, Deus abre as portas e te abençoa abundantemente. É a promessa dele. E ele não mente. Só que nós temos que ser fiel como ele pediu, não é como eu quero. Amado irmão, se eu der a oferta e o dízimo de qualquer jeito na igreja, a igreja vai aceitar, o pastor vai aceitar, esse dinheiro vai servir à igreja. Porém, Deus não vai receber. Porém, as bênçãos de Deus não vão vir sobre a minha vida porque Deus não aceitou. Porque Deus não aceita a oferta e o dízimo pela metade, nem de qualquer jeito. A palavra de Deus nos ensina, amados, que para mim ofertar na igreja e Deus receber minha oferta, eu tenho que estar de bem com todo mundo. Se eu tiver de mal com alguém da minha família, a minha oferta Deus não recebe. E o que é de valioso, amados? Eu não quero dar o dízimo e ofertar somente para ajudar a obra de Deus, somente para ajudar a obra missionária, se Deus tem promessas para quem é fiel a Ele. Eu quero é que Deus receba a minha oferta. Eu quero é que Deus receba os dízimos, porque eu quero as promessas de Deus sobre a minha vida. Também não adianta de nada, amados, você tirar o teu dízimo aí dos 5 mil que você ganha, dos 4 mil, dos 10 mil, e dar de coração doído. Ai, mas eu vou dar milão na igreja, mas meu Deus do céu, esse dinheiro o pastor vai pôr combustível no carro, o pastor vai comer carne assada, o pastor vai viver bem, esse dinheiro podia me servir, mas se Deus pediu, eu vou dar. Nem dê, que Deus não vai receber. Nem dê. Se você sentir isso no teu coração, na tua mente, nem dê o dízimo, nem dê a oferta. Porque vai servir a igreja, vai servir o pastor, mas Deus não vai receber. E você não vai ser abençoado. Porque a oferta e o dízimo tem que partir de mim de coração, desejando ser fiel a Deus. Eu tenho que desejar ser fiel a Deus. Pôr no meu coração, eu quero ser fiel a Deus. Eu quero ser agradável a Deus. Porque, amados, lá no início da Bíblia nós sabemos que Abel e Caim, eles eram dizimistas e ofertantes. Por que Caim matou Abel? Porque Caim se sentiu invejado, porque Deus aceitava a oferta e o dízimo de Abel e não aceitava dele. Porque, amados, Abel e Caim, um plantava e outro criava animais. E Deus estipulava o melhor animal, o melhor, o mais bonito, o mais vicioso, o primogênito, o primeiro era de Deus. Da hortaliça, a mesma coisa. A cabeça de repolho, a cabeça de alface, a mais bonita, a primeira era de Deus. Deus come animal, Deus come planta? Não. Mas era para deixar no templo, para ajudar os servos de Deus. Para ajudar a manter os servos de Deus que pregavam a palavra do Senhor. Deus estipulou. Isso é de Deus. Porém, Abel dava a primícia, ele escolhia a planta mais linda, mais bonita, aquela que engordava os olhos. E Abel fazia com amor, com carinho e entregava para Deus. Caim não pegava o mais bonito, primogênito, não. Caim escolhia aquele mais fraquinho, aquele bichinho que estava bem fraquinho, que não podia nem andar. E pegava aquele e levava para Deus. Deus aceitava a oferta de Abel e consagrava. E Abel só prosperava. Porém, a de Caim, Deus rejeitava. A palavra de Deus diz que ele rejeitou a oferta, o dízimo de Caim. Porque ele não dava a primícia, ele não dava o melhor, ele dava o pior. O resto, ele dava aquele bichinho que já estava morrendo às mínguas. Aí Caim ficou com muita inveja, porque Abel era aceito por Deus a sua oferta, o seu dízimo, e ele só prosperava. E Deus rejeitava dele. Por isso matou Abel, de inveja.
Por isso, amados irmãos, até hoje é assim. Tem pessoas que dizem, mas fulano vai na igreja e virou crente e só prospera e só sobe na vida. Será que os crentes estão dando dinheiro para ele? Ou será que ele está dentro da igreja e ele está traficando, ele está fazendo alguma coisa errada e mentindo que é crente? Porque há pessoas que não entendem o porquê que o outro só sobe. Porque se a pessoa aplicar o seu coração em ser fiel a Deus 100% como Deus pediu, a pessoa só prospera. Porque não há mal que resista um homem e uma mulher que é fiel a Deus. E aqui o Senhor Jesus falava aos fariseus. Esses fariseus, eles eram fiel a Deus nos dízimos. Sim, eles tiravam a primícia de tudo. Porém, falavam mal dos outros, criticavam a prostituta, criticavam o ladrão, achavam que o pecador não ia para o céu, achavam que não podia trabalhar no sábado, achavam que Jesus não era filho de Deus, criticavam Jesus pela forma que Jesus falava de Deus. Os fariseus eram fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, certinho. Porém, as outras leis de Deus, que era ter amor ao próximo, não cobiçar as coisas alheias, não falar mal dos outros, não defamar os outros, estas leis eles não cumpriam. E por que Jesus disse, amados? Entenda aqui ó, o que o Senhor disse. O Senhor Jesus explicou para eles. Dizimais a hortaliça, o hortelão, o endo e o cominho, e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer tais coisas, mas não omitir as outras. Então eu tenho que ter fé em Deus e todo dia pedir a Deus que aumente esta fé. Eu tenho que fazer o exercício da minha fé para ver a minha fé aumentar. O exercício da minha fé é orar pela cura do irmão, para Deus abrir a porta para a irmã, para Deus libertar o filho da irmã, para Deus libertar a minha família. E assim eu vou vendo os milagres acontecer e a minha fé vai aumentando. E além do mais, eu tenho que ter misericórdia das pessoas. Não é assim porque eu vejo a pessoa pecando e caindo, eu descer a ripa, descer a lenha, crucificar. Se eu já caí muitas vezes e sou sujeita a cair. O ser humano não é imortal. Não existe ser humano perfeito. Não existe gente santo 100%. 100% é somente Jesus Cristo. Assim como meu irmão caiu, a minha irmã caiu, eu também sou sujeito se eu não vigiar a cair. Qualquer homem e mulher de Deus, por mais alto que esteja de grau de espiritualidade, se não vigiar, cai. Nós estamos vendo diariamente homens e mulheres caírem. Então, amados, eu não posso agir com brutalidade, com grosseria, com estupidez, com desamor com as pessoas. Eu devo ter misericórdia do meu próximo. Eu vejo ele pecar, eu vejo ele cair, eu vejo ele fazer coisa errada, eu tenho que ter misericórdia. Está sempre a perdoar, sempre a ajudar, a falar. Eu não devo olhar com maus olhos para as pessoas. Porque cada um, como eu já disse aqui, sabe no que ela aperta aquele que calça o sapato. Eu não sei da vida dos irmãos, ou porque, o que acontece por irmão viver caindo e levantando? O que acontece? O que ocorre no seu lar, na sua vida, no seu coração? Só Deus sabe. Então, nós não devemos agir desta maneira. Nós temos que ser fiel a Deus em tudo. Nós temos que ter misericórdia das pessoas, ter amor ao próximo, perdoar aqueles que nos fazem mal. Nós devemos perdoar, porque Deus nos ensina a ter um coração igual ao coração de uma criança, se nós quisermos ir para o céu. Porém, se eu não perdoo aquele que me fez mal, não adianta nem eu pedir perdão para Deus do que eu fiz de errado, que Deus também não me perdoa. E assim é, amados. E se eu não tiver fé em Deus, eu nem agrado a Deus. Eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que ser fiel no dízimo e na oferta para que eu seja abençoado por Deus. E ainda ser fiel em tudo. Não basta em uma coisa, em duas coisas. Como Deus disse aos fariseus aqui, chamou eles de hipócritas. O Senhor Jesus chamou eles de hipócritas.
os escribas e fariseus. Os escribas eram pessoas importantes na sociedade, pessoas tipo, digamos que hoje, né, os prefeitos, vereadores, pessoas importantíssimas, que eles eram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Porém, eles omitiam as outras coisas, eles bebiam, eles falavam mal dos outros, eles criticavam os outros, eles julgavam os outros, só eles se achavam os santos. Então o Senhor nos ensina assim, amado irmão, ser fiel a Deus em tudo. Não adianta eu ser fiel a Deus nas minhas vestes, cantar, pregar a palavra de Deus e não sou dizimista, e não sou ofertante. Então não adianta de nada. Só pela metade não adianta. E não adianta também eu ser dizimista, ser fiel a Deus, mas eu não tenho amor com o próximo. Eu falo mal de todo mundo, eu critico todo mundo, eu não oro para ninguém, eu peço para Deus que pese a mão na vida dos irmãos. Não adianta de nada. Tem que ser fiel em tudo, amado. Se você quer ver as mãos de Deus operar na tua vida, se você quer enxergar a glória de Deus agir na tua vida, seja fiel em tudo. Você, amado irmão, amada irmã, que talvez dizimava e ofertava na casa do Senhor, mas não via milagres acontecendo na tua vida. Talvez você não estava dando certo o dízimo. Ou talvez você estava omitindo algumas outras coisas. A palavra que Deus me mandou, tudo que Deus pôs em minha boca, eu falei. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra possa trabalhar em seu coração, que a partir de hoje você consiga entender melhor e comece a fazer certo conforme tudo que Deus lhe manda. E assim você comece a prosperar e que você possa ter testemunhos para contar em breve do que Deus fez na tua vida. Porque não existe, amado, outra maneira de você prosperar a não ser sendo dizimista e ofertante a Deus. Mas tem que ser de coração. Não é para o homem, não é para a igreja, é para Deus. Tem que ser com amor, de coração e com fidelidade certa. Mas ser fiel em tudo. E assim as ricas bênçãos de Deus vão ser manifestas na tua vida. E há pessoas aqui que dizem, meu Deus, que em breve pessoas vão dizer o que aconteceu na vida de fulano, de fulana, que está só prosperando, que está só crescendo. O que será que ele está fazendo de errado, que está ganhando dinheiro, que está subindo? Mas é porque Deus vai começar a prosperar na tua vida. Porque você propôs no teu coração ser fiel a Deus. E seja fiel a Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, que quem não é fiel nos dízimos para Deus é considerado ladrão. Porque a palavra de Deus nos ensina, está escrito em Malaquias, roubará um homem a Deus? Alguém perguntou. E Deus disse, sim. Todavia vós me roubais e dizer, em que te roubamos? Aí Deus explica, nos dízimos e nas ofertas. Então o homem e a mulher que não é dizimista e que não é ofertante, é ladrão considerado por Deus na Bíblia. E nós sabemos que a palavra de Deus está escrito que ladrões não vão herdar a vida eterna. Então ser dizimista e ofertante, amados, é um ato também que faz parte da salvação. Porém, eu já ouvi muitos pastores dizerem e pregarem que dízimo e oferta não faz parte da salvação. Então, ele está se enganando, ou ele não leu a Bíblia em muitas partes, ou ele passou algumas partes despercebido. Porque Deus diz na palavra dele que quem não devolve o dízimo e não oferta é ladrão. E porém, o Senhor diz que ladrões não vão herdar o reino do céu. Então, amados, é sério as coisas de Deus. E para que nós possamos ser abençoados, nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Em tudo. Em tudo, amados. Não é fácil, mas não é impossível. Quem quer agradar a Deus e servir a Deus de coração, consegue. Amém? Receba esta palavra, receba esse entendimento. Do pouco que eu consegui expressar, eu expressei. E eu quero que Deus possa trabalhar na vida de muitos irmãos, assim como Deus me diz que muitos irmãos passem a prosperar muito e a receber as grandezas de Deus na sua vida.
em nome de Jesus. Amém? Vamos já falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço por esta palavra rica e maravilhosa, Senhor. Deus soberano, Deus bendito, eu louvo e glorifico o teu nome por esta palavra. Eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo e peço ao Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que vai ouvir esta oração. Visita cada pessoa, meu Deus, que vai ouvir esta palavra. Abra, meu Deus, o entendimento das pessoas. Abra a mente das pessoas, Senhor, os olhos espirituais, para que essas pessoas comecem a desejar alcançar do Senhor as riquezas grandiosas que o Senhor tem para aqueles que são fiéis. Esta pessoa, meu Deus, que talvez, meu Deus, até hoje ela não tinha ouvido, meu Deus, falar numa palavra assim de fiel dizimista, fiel ofertante, que a partir de hoje esta pessoa consiga entender e que esse desejo no seu coração, Pai, que ela pôs hoje de ser fiel ao Senhor se concretize e que as maravilhas e as bênçãos do Senhor sejam concretas sobre estas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado irmão.